Olá pessoal, aqui é mais uma videoaula do professor Clérice do www.clericimoura.com. Essa videoaula é uma videoaula extra e aberta do curso ABNT Ninja. Eu vou falar um pouco aqui sobre os maiores erros cometidos por quem faz formatação de trabalho nas normas da ABNT. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. A gente deve estar pensando assim, poxa, a pessoa que formata trabalho nas normas da ABNT normalmente tem uma habilidade grande em utilizar o editor de texto Microsoft Word. Que erros que essa pessoa poderia cometer que não tivesse relacionado à sua habilidade em usar o Word? Então vamos lá. Assim, o primeiro grande erro que eu considero na hora de fazer uma formatação de trabalhos nas normas da ABNT, esse é um erro cometido principalmente por quem é aventureiro, para quem é o aventureiro de formatação nas normas da ABNT. O aventureiro ele é aquele que não tem o conhecimento da ferramenta que ele vai usar, ou seja, não conhece tão bem o Microsoft Word. E o Microsoft Word tem recursos que nos facilitam e nos atalham algumas tarefas. Então vamos lá, eu vou dar para vocês o que são esses erros. O primeiro desses erros é não usar a quebra de página. Bom, você sabe o que é uma quebra de página? A quebra de página é essa que a gente está vendo aqui, ó. Então você pode ver que eu tenho o conteúdo que vai entrar na capa do meu trabalho e a partir da cidade e do ano eu começo a folha de rosto. Esse espaço que eu tenho aqui, eu não cliquei exatamente para que vocês, olhando visualmente, você não sabe se aqui eu dei vários enters ou se eu fiz alguma maneira para que a página fosse quebrada nesse ponto e iniciasse na próxima. Eu nunca devo dar vários enters aqui. Nunca devo dar vários enters. Aqui, a partir desse ponto, esse aqui é o final da minha página. Então, eu tenho que dar um Ctrl Enter. Tá? Então, aqui eu dou um Ctrl Enter para fazer a quebra de página. Então, se vocês forem ver bem aqui, ó, se eu pegar e for usando as flechinhas do teclado, ó, eu estou usando as flechinhas do teclado para ir para a direita, ir para a esquerda. Tá vendo? Eu vou subir, descer. Quando eu passo do N aqui, ó, estou descendo para baixo. Quando eu passo do N, eu vou direto para a página 2. Se eu colocar no João ali, colocar a flechinha para cima, eu vou direto para a página 1 e lá no topo dela. Isso quer dizer que eu não dei Enters, eu dei um Ctrl Enter. Eu vou colocar lá de volta no João das Couves, que é o nosso aluno de exemplo. Eu vou apagar com o Backspace e vou juntar as duas páginas. Ó, João das Couves ali. Se eu desse Enter visualmente, afastando a página um pouquinho, visualmente, ó, eu ia conseguir o mesmo efeito. Né? Baixando, 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 até que eu ia conseguir o mesmo efeito visualmente. Mas a partir do momento que eu começar a dar Enter aqui, visualizem para mim a página 2. Ó. Fiquem olhando ali. Ó. Eu vou dar Enters aqui. Ó. Olha só o que acontece com a minha outra página. Está atrapalhando tudo ali, olha só. Ó, tudo errado ali. Aí quando eu der Enter aqui, eu vou ter que voltar aqui e apagar esses Enters. Então uma página fica afetada pela modificação que eu faço na outra. Então, o que vocês têm que fazer é criar uma quebra de página no final de cada página que realmente precisa de uma quebra, porque assim você pode dar Enter aqui tranquilamente e não afeta a página 2. Então esse é o primeiro grande erro na hora de fazer a formatação na ABNT, principalmente por aventureiros, o que os alunos do curso ABNT Ninja não serão aventureiros, eles vão ser pessoas que são qualificadas a formatar nas normas da ABNT. Então esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, repara que eu tenho sempre quebra de página aqui, ó. Terminou a folha de rosto, vai começar a página do resumo, ele não tem aquele espaço todo feito com enters. Ó. Se eu voltar aqui,
Vamos colocar o cursor aqui no Neverland e dar um toque na flechinha. Vou ter que colocar aqui, porque senão ele vai descer para outra página. Aí vai direto para o resumo. Então, a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de gráficos, cada um na sua página, sumário. O segundo grande erro é digitar as listas de ilustrações, lista de tabelas, lista de gráficos e sumário. Esses elementos, esses 4 elementos que nós temos aqui nesse nosso trabalho de exemplo, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de gráficos e sumário, não são digitados. Eu tenho umas videoaulas ali onde eu repito esse mantra, né? Não digite o sumário. Você nunca digita o sumário. O sumário ele é feito pelo próprio Word para fazer com que o Word crie o sumário e as listas de ilustrações e outras listas que forem. A gente precisa fazer uma rotulação nos elementos, uma rotulação nos títulos, uma rotulação nas imagens, para que o Word compreenda que aquele item vai ser um item que vai ser inserido num sumário ou num índice de ilustrações, uma lista de ilustrações. Esse conteúdo a gente aprende no curso ABNT Ninja. Esse é o segundo, né? Como eu disse, as quebras e o digitar o sumário. Outro grande erro que as pessoas cometem ao formatar os trabalhos nas normas da ABNT é se preocupar em digitar as referências em ordem alfabética. As referências, gente, nós não devemos se preocupar em digitar elas em ordem alfabética. Nós temos que se preocupar em digitar as referências. Aí, falando mais como um orientador, não como um professor para ensinar a formatar nas normas da ABNT. Eu orientando as pessoas a construir os seus trabalhos acadêmicos, eu digo, os trabalhos acadêmicos têm que ser muito bem fundamentados. Então, ele tem que ter referência. Você tem que ser humilde o suficiente para assumir que você buscou aquele conteúdo em algum outro material, em um livro de um especialista, em uma monografia que estava disponível na internet, em um site de uma universidade, em um site de alguma outra coisa, num periódico, num jornal, enfim, em qualquer lugar. Mas você tem que colocar referências no seu trabalho. E as referências você vai colocando na ordem que você vai as usando. No final, você consegue ordená-las em ordem alfabética através de uma ferramenta do Word. Então, não se preocupem em ordenar as referências em ordem alfabética. Isso é feito através de uma ferramenta do Word, né? Então, esse é também um grande erro cometido com quem produz e formata trabalho nas normas da ABNT. O que eu poderia dizer para vocês ainda de um outro erro é não saber rotular, não saber como rotular os títulos e os elementos colocados no trabalho, que vão ser depois gerado os sumários e as listas. Além disso também, um outro erro, na verdade, não vou chamar de erro, na verdade é uma falta de informação onde as pessoas acabam fazendo uma enjambração, né? Uma gambiarra. Eu não sou adepto de gambiarras, eu não gosto de gambiarras, eu gosto das coisas feitas com as ferramentas corretas. Então a mesma coisa a pessoa pegar e usar um outro tipo de caminho para usar uma ferramenta, ou usar uma ferramenta de maneira pelo que ela não foi criada. Por exemplo, a pessoa, quero fazer uma montagem, uma edição de foto, eu vou usar o PowerPoint. Né? Mesmo que você consiga fazer no PowerPoint alguma coisa, na verdade a ferramenta correta seria um Photoshop. Eu quero fazer um desenho vetorial, um logotipo, né? Logomarca não existe, na verdade, um logotipo no Photoshop. Poxa, o programa mais indicado seria um Illustrator, um CorelDRAW. Então, eu sou adepto de usar as ferramentas corretas. Então, para fazer a numeração de página num trabalho das normas da ABNT, muita gente sabe que o número só pode aparecer a partir do primeiro título
dos elementos textuais. Por exemplo, no meu trabalho de exemplo aqui, depois do sumário, esse título aqui. Então a numeração só ia poder aparecer aqui. E as pessoas colocam a numeração, vão lá no inserir, número de página, início da página, e aí coloca a numeração ali à direita. O que acontece é que, depois de feito isso, o que elas fazem? Elas saem do cabeçalho, e aí não tem mais o que fazer, a numeração está aparecendo em tudo, e vai lá e coloca um retângulo por cima, assim, ó. Coloca um retângulo, pinta ele de branco, deixa ele sem contorno, e olha lá, pronto, fez uma enjambra. Eu não gosto dessas enjambras, hein, gente? Eu estou fazendo isso só para mostrar mesmo. Vamos copiar aqui, e aí vamos colar ele aqui, fazer uma enjambra aqui, ó. Escondi o número aqui também. Aí eu vou copiar aqui, colar ele para cá, outra enjambra. Vocês estão vendo? Então, isso é o tipo de enjambração que não se faz, tá? Existem maneiras de você fazer com que a numeração de página apareça apenas em determinada página em diante ou em um conjunto de páginas. Existe maneira de fazer isso. Isso se aprende no curso ABNT Ninja. Então esse vídeo aqui é um vídeo aberto mostrando quais os principais erros cometidos pelas pessoas que formatam o trabalho nas normas da ABNT. Eu espero que você tenha ouvido esse alerta e não cometa esses erros. Caso você tenha alguma dúvida, me manda uma mensagem através das redes sociais ou faça um comentário nesse vídeo ou um comentário no meu site www.clericmoura.com. Em todas as redes sociais eu estou como CleriCRM. Então se vocês colocarem lá facebook.com/CleriCRM, vocês vão me encontrar. No YouTube, youtube.com/CleriCRM, vocês vão me encontrar. No Twitter também. Então sempre quando me procurar, procure por CleriCRM que vocês vão me encontrar. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo, espero que eu tenha ajudado com as dicas e até a próxima gravação. Tchau, tchau.